morte de novo? Eu tenho a intenção de manter a ideia da pena de morte, sim. Falamos a verdade na primeira vez. Só existe uma verdade. Vamos contar a verdade de novo, na medida em que pudermos. O juiz Weisberg queria que o segundo julgamento fosse mais eficiente. Ele decidiu que não teria 2 júris. Seria um júri só. Agora os promotores já sabiam da argumentação. Então, no segundo julgamento, a promotoria teria vantagem. Uma coisa que nós pedimos para o juiz foi para limitar a desculpa do suposto abuso, para limitar evidências que não têm nada a ver com esse caso. O juiz Weisberg não permitiu que a maioria das testemunhas do suposto abuso fosse para evidência. E isso foi importante, porque restringiu o escopo do julgamento. Outra coisa que o Weisberg fez foi mandar a câmera para fora do tribunal. E, sem a câmera no tribunal, ele sabia que ia diminuir bastante a cobertura da mídia. No escritório me perguntavam, você não está preocupada? Porque se perder de novo vai parecer que a gente não sabe o que está fazendo ou que a gente é incompetente? Então eu sentia o peso da nossa reputação nas minhas costas. Eric e Lyle Menendez voltam hoje ao tribunal para um novo julgamento em Los Angeles. A promotoria parece estar construindo outro argumento agora, baseada no fato de que mesmo que os irmãos Menendez tenham sido abusados, que diferença isso faz? Nós mostramos para o júri uma reconstrução completa do crime real para mostrar o quão intencional e bem planejado ele foi. Aquilo não tinha sido um ímpeto com armas batendo, disparando loucamente, porque eles estavam com muito medo de os pais matarem eles. Foi um assassinato premeditado, que incluiu ferir os joelhos dos pais para que a polícia, quando investigasse, pensasse que foi uma execução. Quando excluíram o histórico da família, que tinha sido tão forte no primeiro julgamento, o segundo julgamento foi muito mais parecido com um julgamento comum de homicídio. Eric e Lyle Menendez desviaram o olhar quando os promotores mostraram ao júri a fita da cena do crime de Beverly Hills. Para mim, pessoalmente, foi uma frustração, porque havia uma quantidade enorme de evidências atenuantes no primeiro julgamento. Eu não acho que aquilo foi justo. No primeiro julgamento, a alegação de abuso sexual trazia dúvidas reais. Fazia a gente pensar, sabe? Está sendo um inferno. Toda a nossa teoria era de legítima defesa imperfeita, mas ele se recusou a encaminhar isso. Weisberg deliberou contra a defesa repetidas vezes. Uma outra mudança-chave foi que o júri só poderia escolher entre homicídio qualificado ou homicídio em segundo grau. O homicídio privilegiado estava fora de questão. Então, era tudo ou nada. Argumentamos que, na verdade, não havia fatores que embasassem homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado é no calor do momento. Alguém pega a arma e atira porque está sob violenta emoção. Mas tudo foi planejado com antecedência. Eles tinham ido comprar as armas com nomes falsos para terem as armas prontas. Isso é intencional. Eles tinham um plano para criar um álibi falso, provado com testemunhos. E todas essas coisas negam homicídio privilegiado. A Leslie fez um trabalho de mestre no primeiro julgamento para ofuscar o que tinha acontecido. Boa noite. Hoje, o papel do homicídio, da justiça e da injúria no nosso país. Vamos começar na Califórnia, onde dessa vez as histórias de abuso, incesto e terror psicológico não funcionaram. Dessa vez, o júri em Los Angeles foi além dos depoimentos e lágrimas dos irmãos Lyle e Eric Menendez e os considerou culpados pelo homicídio com espingarda do pai e da mãe deles. Licença, abra um caminho. Por favor, abra um caminho. Eu fiquei triste com o veredito, mas não fiquei surpresa, porque eu acompanhei o segundo julgamento como eu pude. E eu soube que o júri assistiu a uma coisa muito diferente da que eu vi. No fim das contas, eles não tinham escolha a não ser votar por homicídio. Foi um silêncio absoluto no momento.
Eric e Lyle não reagiram de nenhuma forma. Eu não vi lágrimas deles. A reação do promotor de Los Angeles, Gil Garcetti. Pois é isso mesmo, tem toda a O punho razão. cerrado no ar. Uma vitória necessária para a promotoria. Mas esse caso ainda não acabou. O júri deve retornar na segunda para decidir que pena recomenda. Para Eric e Lyle Menendez, as opções são de vida ou morte. O júri que os condenou agora deve decidir se serão executados ou não. Na fase da sentença, o júri apresentou fatores de mitigação e fatores de agravamento a considerar. E aí o juiz permitiu alguns testemunhos sobre a vida da família. Sempre me perguntam se eu sinto que foi certo a promotoria pressionar tanto pela pena de morte. E tenho que dizer que naquela época eu acreditava 100% que o que os irmãos Menendez fizeram era hediondo, era brutal e que era horrível. E aquelas desculpas não faziam sentido para mim. 7 anos e 2 julgamentos depois, Lyle e Eric Menendez foram oficialmente sentenciados hoje em Los Angeles pelo assassinato brutal dos pais deles, seguindo a recomendação do júri. O juiz deu aos irmãos prisão perpétua sem condicional. As pessoas no escritório da promotoria de Los Angeles acreditam que a condenação dos irmãos Menendez foi o desfecho correto para esse caso. Porque, independente de terem sido abusados, eles tinham outras opções além de matar os pais. Eu falei com vários jurados depois da fase da sentença e eles disseram que se soubessem da história e do histórico da família na fase do julgamento, eles não teriam votado em homicídio de primeiro grau. Apesar daquele crime horrível acontecer e de ser um ato horrendo, tinha outras coisas boas sobre eles que justificavam o modo como eles viviam. Acredito que No primeiro julgamento, acho que os argumentos de abuso sexual e físico foram usados para distrair o júri. E a lei diz que, independente disso ter acontecido, não importa muito, porque isso não nega o homicídio de primeiro grau. Apesar da minha opinião ser de que não aconteceu, eu faço a advogada do diabo e imagino que sim, mas isso ainda não qualifica legítima defesa. Havia muitas evidências de que os irmãos planejaram os assassinatos ao longo de vários dias e foram bem calculistas com ele. Então, mesmo que o motivo do assassinato fosse uma vida toda de abuso, ainda assim não deixaria de ser um caso de homicídio de primeiro grau. Naquela ocasião em especial, depois que você disse não, o seu pai ficou nervoso? Sim. Ele me jogou na cama, foi pegar uma faca e colocou na minha garganta. Pôs a faca na sua garganta? Sim. E você fez sexo com seu pai aquele dia? Sim. A atitude do público em geral mudou nos muitos anos desde que os irmãos Menendez foram julgados na década de 90. As pessoas estão mais abertas a aceitar que esse tipo de abuso acontece nas famílias. As pessoas estão dispostas a admitir que essas coisas acontecem. Ela dizia, eu queria que você não tivesse nascido. Você é burro e eu te odeio. Quantos anos você tinha quando ouviu que ela não queria que você tivesse nascido? Eu acho que... 7. Alguma coisa aconteceu naquela casa. Eu não acreditei em nenhum momento que os meninos estivessem inventando. A emoção era muito real. Isso é uma desculpa para matarem os pais? Não. Mas eu acreditei neles? Sim. Será que alguém mataria os pais tão brutalmente por um dinheiro que já podia acessar? Não importa como a gente olhe para isso, essa família se desintegrou e teve um fim horrivelmente violento. Se eles tivessem uma infância idílica e uma família idílica, as coisas não teriam acabado assim. Houve uma causa para acabar desse jeito, e isso sempre vai ser uma coisa que as pessoas especulam. Os homicídios foram em 20 de agosto, mas vocês só foram presos em março. Isso. Você quase se safou, não foi?